Olá, meu nome é Ednei, eu sou da Crimpserve. Hoje nós vamos falar sobre os 5 pontos que a gente tem que levar em consideração sobre as instalações de ar-condicionado. Então, se você quer instalar um ar-condicionado por conta própria, você vai ter que seguir esses 5 passos que eu vou te falar hoje, tá ok? Então, o primeiro passo, local de instalação. É sempre bom você observar o local que você vai fazer a instalação, principalmente pelo primeiro ponto, que é a distância entre a condensadora e a evaporadora que você vai colocar, em caso se você for instalar split. A primeira ponderação ainda, se caso for um aparelho de ar-condicionado de janela, aqueles quadrados tradicionais que a gente conhece, você vai ter que observar a espessura da parede, por conta que a parte lateral do ar-condicionado ela também é utilizada para ventilação. Então, se por um acaso você tiver na lateral desse ar-condicionado e esse ar-condicionado ele tiver com essa lateral tampada, você pode ter problemas de ineficiência de troca de calor, estressando o compressor e assim diminuindo a vida útil desse aparelho, tá ok? E quanto à relação à instalação do split, é sempre interessante a gente observar a distância que a tubulação vai ter entre a evaporadora e a condensadora, ou seja, entre a parte interna e a parte externa da instalação. Olha, por que eu estou falando isso? Por conta da metragem de tubulação. Hoje você vai encontrar o preço do quilo do cobre mais ou menos por volta de 33 a 34 reais. Se você for fazer uma instalação onde você tem que fornecer muita metragem de tubulação, é lógico, obedecendo algumas regras que a gente vai colocar no nosso link de distância de tubulação para determinados aparelhos. Então existe uma regra, uma norma que a gente não pode abrir mão por conta que há uma troca de calor na tubulação, uma perda de temperatura e de calor. Então essa troca de calor na tubulação é a regra para a distância da instalação. Então a gente tem problemas de excesso no valor, ou seja, ela vai ficar mais caro, custo-benefício ruim. A gente vai ter problemas de troca de calor, então a gente tem que observar a distância. A terceira coisa que a gente vai falar, então a primeira é o local da instalação, a segunda é a distância entre a evaporadora e a condensadora, e a terceira que a gente vai falar agora é o ponto de energia. O ponto de energia, a gente tem 2 itens. O primeiro item é distância entre o quadro de energia onde está na sua casa, na sua residência ou na sua empresa, até o local onde ficará o ar-condicionado. Por que você está falando isso? Porque existe uma regra também que a gente vai estar disponibilizando para você aqui. Essa regra ela é fundamental para a gente ter uma instalação onde a gente vai ter, no caso agora, uma eficiência energética. Pô, mas por que você está falando isso? Porque muitas pessoas falam que o ar-condicionado de janela consome mais do que o split. Porém, isso é uma verdade. Porém, se você não fizer a instalação do split da forma correta, em todos os seus aspectos, essa instalação vai ficar muito mais cara. E o ar-condicionado vai consumir mais energia. A gente tem uma relação que eu vou estar disponibilizando para você aqui. Essa relação de metragem de cabo, ela acaba tendo que ser obedecida, porque o ar-condicionado ele suga a energia, e essa energia que é sugada, ela tem um atenuante durante o cabo, e esse atenuante faz você ter um maior consumo. Então, se eu tiver o quadro com uma distância padrão de 10 metros da área onde eu vou instalar um ar-condicionado, eu posso utilizar cabos, por exemplo, de 4 milímetros. A partir dessa distância de 10 metros, é aconselhável a gente subir para 8 milímetros, 6 milímetros, tá ok? De acordo com a distância.
tá bom? Obedecendo também a amperagem do disjuntor, que na maioria das vezes pode ser até 16 amperes, em caso de residência. Em caso de empresas acima de 18.000 BTUs, já é aconselhável a gente utilizar disjuntores de 25 e 32 amperes. Em alguns casos, chega até 40 amperes, em caso de instalação em empresa de ar-condicionados mais robustos. Mas isso não vem ao caso, a gente pode falar em uma outra oportunidade. Mas o fundamental é a gente observar esses 5 passos, onde eu já falei, que é o tipo do ar-condicionado e aonde você vai instalar, a distância entre a evaporadora e a condensadora por conta do custo e benefício, e agora o ponto elétrico. O terceiro item é o material que você vai comprar. A gente precisa exatamente de, eu vou colocar aqui em cima, a gente precisa exatamente de tubulação de cobre, cabo elétrico, isolador térmico, fita de PVC. A gente precisa também de suporte para a condensadora. A gente precisa desses 3 itens. Alguns insumos, como por exemplo, parafuso, bucha para colocar no suporte, parafuso e bucha para colocar no suporte da evaporadora, que vem junto com o equipamento, salvo que alguns fabricantes fornecem esse parafuso e bucha, não são de muita qualidade, mas eles fornecem, então você pode utilizar. E fita isolante, para fazer o isolamento dos cabos. Em alguns casos é necessário a gente colocar terminação, é muito interessante. Existem alguns terminais para cabos elétricos, é só você ir na loja de material elétrico e comprar e pedir para o seu atendente, falar assim, olha, eu queria comprar uma terminação de cabo elétrico. Ele vai fornecer para você sem problema nenhum, custa muito barato, em média de 40 centavos a 80 centavos, dependendo da bitola do cabo. Então isso aí fica a dica para você fazer a sua instalação elétrica perfeita. Outra coisa que a gente tem que observar, então, os materiais, além dos materiais, o procedimento. Vamos ao procedimento. O procedimento, eu vou colocar algumas figuras aqui, enquanto que eu estiver falando, existem algumas diferenças. Por exemplo, o ar-condicionado de janela, ele é legal porque a instalação é uma instalação simples, a gente vai abrir a parede e vai colocar esse ar-condicionado. É verdade que assim funciona muito bem, sem problema nenhum. Porém, ele tem as 2 prerrogativas interessantes, que é o ponto de elétrica, tem que estar próximo a onde está o ar-condicionado, por conta de estética, e também por conta que todo o ar-condicionado de janela vem com tomada, já de fábrica. E se você cortar ela para fazer uma instalação embutida, por exemplo, você corre o risco de perder a garantia, tá ok? O split é mais delicado, né? Você consegue fazer? Consigo. Eu vou fazer um vídeo só explicando passo a passo como fazer uma instalação, mostrando para vocês como o formato do flange que tem que acontecer, como que você tem que gerar a pressão, como que você tem que fazer toda a instalação. É muito simples, o segredo está no flange. Você não pode perder, você não pode dar o luxo de errar essa instalação. Caso você erre a instalação, você vai acabar tendo problemas na perda do gás. E aí vai ter que chamar um técnico especialista, que pode ser aqui na nossa rede, na rede de técnicos CRIMP, e pedir para ele ir lá fazer uma carga de gás, sem problema nenhum. Mas no tempos de crise, a gente quer reduzir o custo das coisas. Então, é por isso que eu estou ensinando para vocês algo que não precisa de muito, não tem muito mistério, mas exige alguns cuidados. Eu vou fazer um vídeo especialmente para instalação de split. Então, tem a metodologia, temos o ponto de elétrica, temos a localização, temos o tipo de material e o processo de instalação, que tem que ser tomado cuidado em alguns pontos. Então, meus amigos, é isso.
Hoje a gente vai ficar por aqui nesses 5 itens. Fique atento no nosso canal, curta, dá o nosso joinha, que a gente vai estar enviando para vocês também um material. Nós temos e-books, temos sites, e você pode nos acompanhar no YouTube e também na nossa fanpage, que a gente coloca sempre algumas dicas muito legais lá, tá ok? Caso você não consiga executar ou você é uma pessoa extremamente ocupada e não tem tempo de executar, você pode estar entrando na nossa rede de técnicos e contratando um dos nossos técnicos, e ele vai conseguir fazer o seu trabalho de forma segura, com pagamento 100% online, onde você não vai precisar dar dinheiro para ele ou qualquer coisa do tipo. Eu ainda estou correndo atrás de fornecedores aqui em São Paulo para a gente poder estar atendendo a todos em São Paulo. No Rio de Janeiro eu já tenho um fornecedor, e se você quiser comprar o material conosco, entre em contato com o nosso WhatsApp e eu consigo enviar para você direto na sua casa um material para fazer instalação, tá ok? A gente pode fazer uma proposta, a gente compra o material e manda para você, tá ok? Então é isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.